Pronto, tá gravando, tá? Depois eu deixo lá, como aula de revisão. Quem abriu o simulador, ninguém respondeu, mas acho que alguém conseguiu. Vai abrir a tela desse ventilador, tá? O ventilador, ele é um ventilador da marca Tecmi. Não tenho nenhum conflito de interesse, tá, gente? Com marca de ventilador, propaganda, nada, tá? Só uso esse simulador para dar aula e cursos. Ele está como Neomovente, mas no Brasil ele é vendido pela marca Tecmi. E ele é o modelo Grafinet Advance, tá? Tem um modelo, né, mais simples, que acho que é para neonatal. Só que esse completo, ele faz os três ciclos de vida. O simulador está em inglês, tá? Mas eu vou falando para vocês o que significa cada coisa, tá bom? Então, um ventilador mecânico, ele precisa, para início, estar conectado na rede elétrica, e a gente vai ver aqui, tá? Está conectado na rede elétrica. E aqui está o nível de bateria, porque se ele sair da tomada ou acabar a energia, ele tem que ter uma bateria de backup, senão ele desliga e o paciente em ventilação mecânica, então, ficaria sem o suporte ventilatório. E aí há risco, né, de vida. Então, essa bateria, ela tem uma autonomia aí de aproximadamente 1 a 2 horas, dependendo dos parâmetros ventilatórios. Quanto maior os parâmetros ventilatórios que o paciente estiver usando, menor a carga de bateria, devido ao maior processamento de informações que o ventilador faz. Geralmente aí em torno de 1 hora, 2 horas. Aqui um botão encadeado, mostrando o botão de bloqueio de tela, porque esse respirador é touchscreen, tá? Esse é um botão importante, porque se ele estiver desligado, qualquer toque na tela pode mudar um parâmetro. Então, às vezes, alguém está mexendo no ventilador, movimentando o ventilador ou esbarra no ventilador, e isso pode alterar algum parâmetro ventilatório. Então, o botão de bloqueio de tela. Como eu disse na aula passada, os ventiladores eles têm um software de assistência durante a aspiração, suction, né, de aspiração em inglês, e a porcentagem de oxigênio, né? Então, ao acionar esse botão, esse ventilador ele vai dar um suporte de oxigenação pré-suction, pós-suction, tá? Automaticamente, tá? Então, ele vai dar 60% de pré-oxigenação a 100%, vai dar um intervalo de tempo, que é o período que você vai aspirar. Passando esse intervalo, ele vai automaticamente dar uma pós-oxigenação a 100% novamente. Botão de inspiração manual, quando você quiser fazer uma inspiração manual no ventilador, como estivesse querendo dar uma ambusada, né, mas com o ventilador mecânico. Você aperta, ele vai dar um ciclo manual, tá? E botão de pausa ins e pausa ex, utilizado para cálculo de mecânica ventilatória. Tá? Botão de control, ele serve para dar assistência a ajustes ventilatórios, para ir mais rápido ou mais baixo os ajustes. Botão de ESC é para sair, né, das funções que nós estamos ajustando. Botão mode, botão de ajuste de modos ventilatórios. Menu, acessa informações adicionais. Botão de silenciar alarmes. Botão de ajuste de alarmes e, né, luzes para identificar alarmes, tá? Alarmes, né, de baixa e média importância, alarmes de alta importância e alarme de ventilação inoperante, ou seja, o ventilador quebrou, ou seja, ele vai acender essa luzinha. Botão giratório e botão de selecionar, tá?
Ele é um botão giratório, nós vamos ver, tá? Aqui embaixo, nós temos a válvula expiratória com os sensores, na linha de sensor, né? Como eu disse para vocês, as válvulas expiratórias controlam a saída de ar, né? Quando fechadas, permitem a entrada de ar nos pulmões, quando abertas, permitem a exalação, né, de ar dos pulmões. E aqui, a conector de sensores, né, do ventilador, nesse modelo. Aqui a célula de oxigênio do respirador, ela vai servir para mensurar a quantidade de oxigênio ofertada ao paciente, se a FO2 que nós programamos no ventilador é verdadeira com relação a que é ofertada para o paciente, tá? Aqui é uma saída para nebulização, ou seja, para realizar aerosolterapia com auxílio do ventilador. Aqui é a saída da válvula inspiratória, então não tem erro, né? INSP e ESP, na hora de montar o ventilador, né, para não ter erro, onde que é a inspiração e expiração, é só olhar nos ventiladores, todos os ventiladores têm essa informação, tá? E a entrada para capnografia, né? Capnografia, como nós vimos lá em neonatal, né? Neonatal falando sobre capnógrafo, o oxímetro avalia a saturação periférica de oxigênio e o capnógrafo avalia a quantidade de CO2 expirado. Então, aqui sai um dispositivo, um cabo, que vai até um sensor de capnografia colocado, né, na entrada do Y do ventilador, onde se encontram os dois circuitos INS e IS. Tá? E a capnografia, então, vai fazer a leitura do CO2 exalado. Isso permite uma monitorização melhor da ventilação alveolar, visto que CO2 e ventilação são intimamente relacionados, ok? Se só tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Vamos lá. Ao ligar o ventilador, então, ao acessar aí o gráfico, o simulador de vocês aí no computador, tá? Vai aparecer esse display para a gente selecionar a categoria do paciente, adulto, pediátrico ou neoinfantil, e a gente vai calcular primeiramente o volume corrente, tá? Então, o volume corrente, ele é calculado baseado no PBW, aqui em inglês, tá? O volume corrente, volume tidal, tá? Baseado no ideal body weight, né? Peso, peso predito ideal. Tá? Então, aqui a gente calcula o peso predito ideal. E aqui a gente inicia com quantos ml nós queremos por peso ideal, tá? E aí? Com quantos ml por quilo a gente inicia a ventilação? 6. 6, muito bem. Tá? A gente inicia de 6, tá? Antigamente a gente iniciava com mais, tá? Hoje a gente procura iniciar com 6 ml por quilo e, se o paciente necessitar, poderemos tolerar até 8 ml por quilo, dependendo, então, da condição do paciente. Hoje, no contexto de SARA, de Covid-19, a gente procura utilizar aí 6 ml por quilo, tá? Independente da condição do paciente, né? Por conta da necessidade de proteção pulmonar. Vamos lá, fórmula do PBW. Para homens. Para homens, 50 mais 0,91 vezes altura em centímetros menos 152,4. Para mulheres, 45,5 mais 0,91
vezes a altura em centímetros menos 152,4, tá? Então, essa é a fórmula para calcular o PBW, ou seja, a gente precisa saber a altura em centímetros. Ué, professor, e aí? Como que eu faço para saber a altura em centímetros? Costume ter uma trena no seu material de atendimento, né, de avaliação do paciente hospitalar, né? Então, a gente usa uma trena de 1 metro, então a gente mede, né, utilizando pontos anatômicos. Como ela é de 1 metro, ela não vai medir de uma vez só a altura do paciente. Eu costumo medir até o umbigo, do umbigo até o pé do paciente. E aí eu sei a altura dele em centímetros. E aí eu coloco na fórmula, tá bom? Hoje nós temos alguns aplicativos, tá, que fornecem isso à beira do leito, né? Ou seja, utilizando a tecnologia à nossa disposição, tá? Por meio de aplicativos no celular. Porém, né, hoje a gente, por exemplo, eu não tenho como usar o celular à beira do leito do meu paciente, por uma questão, né, de proteção, né, de contaminação do meu celular, que o meu celular volta para casa, né? Então, se for usar, tenha o cuidado, né, de fazer, né, a proteção adequada do seu aparelho e a desinfecção dele, tá? Por isso que a gente, né, tem que saber a fórmula também, para que a gente possa aí fazer a beira do leito utilizando uma calculadora, tá? Sabendo então agora o peso ideal, vamos lá, calculem para mim o peso ideal para um homem de 1,80 m. Calculem Professor, aí para mim. Oi? desculpa, mas eu não entendi essa medida do umbigo até o pé para saber a altura da pessoa. Será que eu boiei agora? Boiou. Boiei, Boiou. Se você tem uma trena de 1 metro, Zilma, certo. como que você vai medir a altura de um paciente? De uma vez só. Você tem como? Ah, então eu mido do umbigo para baixo, depois do umbigo para cima. Opa! Exatamente. Ah, Utilize um obrigada. ponto anatômico. Tá, Pode ser a espinha ilíaca, pode ser o processo tifoide, tá. tá? Eu uso o umbigo, só dei um exemplo, Ótimo. tá bom? Tá bom. Boiou, boiou. Vamos lá, calcula aí para mim, Certo. Zilma. Calcula aí para mim, Zilma. Homem de 1,80 m. Não tem nem como eu dar balinha para quem responder primeiro. 1,80? Ai, ai, ai. 1,80 m. Cadê a Ana Giraldelli? Ah, cadê o bom de matemática aí? Eu só na calculadora. Eu tô na Pode usar a calculadora aqui também. calculadora. Oi? 70,6, professor? 70,6? Quem dá mais? Quem dá menos? Ou tá certo? Vamos fazer? Ô, professor, escuta só. Oi? Fora medir normal, igual o senhor falou, tem como medir pela envergadura, professor? Tem algumas fórmulas que os nutricionistas utilizam, né? Como a altura, a distância do braço, né? Eu acho mais Isso, eu complicado, tinha Ana. visto isso. Que, tipo assim, valeria. Entendeu? Valeria, sim, né? Com Ah, tá. certeza. Nós temos várias medidas antropométricas, tá? Entendi. Professor, deu Só que 8,2? Só que a beira do leito, às vezes fica mais fácil você medir de uma vez só, né? E você já tem uma medida, porque para calcular a medida do braço, para depois colocar numa fórmula e achar a altura para colocar em outra fórmula, são 2 caminhos, concorda? Entendi. E então, assim, tem outras medidas. Tem uma medida da altura do joelho, tá?
que antes eu utilizava, mas eu parei de utilizar exatamente por isso, porque eu tinha que calcular a altura do joelho, colocar numa fórmula, achar a altura, para depois Muita fadiga, né, professor? Muita fadiga. Né? Pega, treina, mede de uma vez, você já tem a altura em centímetros. Tá? Beleza. O que a gente tem feito lá nos quartos dos pacientes com Covid? Cada paciente tem sua trena. A gente conseguiu doação daquelas trenas pequenininhas. Então, a gente colocou... cada paciente tem o seu. Tá? E aí, quando ele vai de alta ou falece, vai a óbito, a gente faz a esterilização da trena também. Toda, né? Estica ela, limpa ela inteirinha. Tá? Ok? Então, vamos lá. Estou fazendo com você aí, ó. Vilma, presta atenção. Não some 50 mais 0,91. Não erra. Fiz isso. Zilma, faça primeiro entre parênteses. Tá? Verdade. 1,80 são 180 menos 152,4. Espera aí, vamos abrir a calculadora aqui. E minha calculadora. Tá? 180 menos 152,4 dá 27,6. Então, vou aqui. 50 mais 0,91 vezes 27,6. 27. Isso. O que eu faço agora, Zilma? Somo ou multiplico? Uai, multiplica agora. Opa, muito bem. 50 mais 27,6 vezes 0,91. 25,116. Agora eu somo mais 50. 75,116. Todo mundo achou isso? A fórmula das mulheres. Eu falei homem. Eu sei, agora que eu percebi. Eu estava usando também. 75,116. Pessoal, não tem como usar quebrado. Aproximam, tá? Aproximadamente, então, 75 quilos. Esse é o peso ideal, gente. Sacaram? Como é feito? Tá? Vai ter prova, eu vou pedir, ó, já estou avisando, vai ter uma questão de cálculo de peso. Tá? Ok? Matemática, vai ter prova, vai ter uma questãozinha de matemática na prova. O que eu faço com isso, gente? Vou aqui e coloco 75. Confirma aqui no meu botão. Vezes 6, ele já me dá o volume corrente, tá? Que ele vai iniciar a ventilação mecânica se eu optar pelo modo volume controlado. Entenderam? Sim. Beleza. Vamos lá. Confirmando o volume, então aqui ele vai ter exatamente um momento de montagem do circuito. Para quem não ainda tinha dúvida, por exemplo, às vezes o profissional está a primeira vez montando esse ventilador. Nesse momento ele vai saber como ele deve ser montado. Antes da calibração do ventilador, é necessário montá-lo, então, e escolher o tipo de umidificação. Então, uma atenção agora, né? Quando a gente fala em umidificação, existem dois sistemas de umidificação. Nós chamamos de sistema ativo, sistema passivo. Esse é um sistema ativo. Ele é feito por um umidificador ativo ligado à rede elétrica. Então, aqui é um equipamento que aquece um frasco, né? Uma jarra, né? Que faz parte do circuito, tá? E esse umidificador, então, ele aquece e faz um controle indireto da temperatura, tá? Então, aqui a saída inspiratória, né? Output, saída. O circuito vai sair aqui, conectar ao umidificador
esse ar vai ser aquecido, umidificado e vai para o paciente. O paciente vai expirar e o ar vai ser exalado pela válvula expiratória. Então, quando utilizamos um umidificador ativo, ou seja, conectado à rede elétrica, tá? Ele é chamado de umidificação ativa. Tem vantagens e desvantagens. Tá? Desvantagens ele não necessita troca, né, do sistema de umidificação. Ele é ligado à rede elétrica, né? Porém, ele tem desvantagens importantes. Tá? Ele pode aquecer demasiadamente a via aérea, como também pode fornecer um aquecimento ineficaz para a via aérea. Tá? E, além disso, ele vai produzir condensado. O que é condensação? É a passagem de um gás da fase gasosa para líquida. Ou seja, ele pode formar líquido, né, dentro do circuito. E esse líquido, ele pode ter duas complicações associadas a esse líquido. Ele pode ser um meio de cultura para secreções bacterianas, ou seja, para crescimento bacteriano. E o pior, ele pode, esse líquido bacteriano, então vamos dizer assim, contaminado, ele pode, pelo manuseio do circuito, ir para o paciente. Ou seja, se esse circuito for deslocado, né, em termos gravitacionais, em direção ao paciente, esse líquido vai para o interior dos pulmões. Ou seja, você faz pneumonia associada à ventilação mecânica. Fala, Qual que é a vantagem disso aí daí, então? Se ele faz tanta coisa, qual que é a vantagem disso aí? Ele não precisa trocar, né? O outro, que é o passivo, é melhor, porém ele requer troca e custa, né? Então, mas isso aí é muito arriscado. É isso que a gente tenta explicar para os gestores, né? Comodidade. Exatamente. E outra coisa, esse líquido que fica flutuando no circuito, ele pode também causar autodisparos. O que é isso? Ele pode iniciar ciclos automaticamente no ventilador. Tá? Isso pode ser indesejado para o paciente. Tá? Então, tem mais desvantagens do que vantagens. Concordo com vocês, irmão. O sistema passivo é o que utiliza filtros. Tá? Tá vendo que sumiu a imagem do umidificador e agora nós temos um filtro colocado, né, na porção proximal, perto do paciente, entre o paciente e o circuito do ventilador. Então, o filtro tem vantagem, porque ele é um filtro retentor de calor e umidificador. Ou seja, ele mantém a temperatura que é do paciente, ou seja, dele mesmo, ou seja, não fornece nem não aumenta a temperatura, ou seja, o paciente tem uma temperatura corporal do sistema respiratório e o filtro ele impede a perda desse calor. Então, ele mantém a temperatura e ele umidifica esse filtro. Vantagem, não necessita de rede elétrica, não produz esses condensados, esses líquidos. Desvantagens, ele necessita troca e ele aumenta a resistência à passagem do ar, mas é uma resistência, né, que a gente pode contornar com o ventilador mecânico, ok? Em termos atuais, é o que nós devemos utilizar, né, com o paciente com a COVID. Com o paciente com a COVID, a gente usa um filtro adicional na válvula expiratória, chamado filtro EPA. Esse filtro, geralmente, ele é chamado de filtro HME. Vamos lá. Tipos de filtro. Nós temos um chamado HME. Heated Moisture Humidificate. Um umidificador, né, retentor de calor. Tá? Abreviando. Nós temos um chamado HMEF, que é a função de umidificação
e aquecimento, mais a função de filter, F de filtração. Ou seja, ele consegue filtrar bactérias. E nós temos o filtro EPA, que é um filtro só de filtração. Ele não aquece e não umidifica. Ele só é um filtro de barreira, como a gente chama. Tá? Então, a gente pode usar de que forma esse? Vamos lá. Ensinar vocês a ventilar COVID. Tá? Paciente com COVID, nós vamos utilizar o HME mais o EPA. Tá? Ou nós vamos utilizar o HME-F sozinho. Tá? Essas duas formas nós vamos utilizar. Não dá para utilizar dois HME. Não é para utilizar um HME-F e um HME. Tá? É para utilizar sempre um HME, vamos dizer, no Y do ventilador e um EPA na válvula expiratória. Tá? Ou usar um HMF na válvula no Y. Tá? Essas duas formas que nós temos que utilizar os filtros. Isso é curiosidade para vocês. Tá? Então, aqui no caso, não é o contexto da COVID, então a gente vai utilizar um filtro HME ou HMF aqui, ó. Tá bom? Escolhi, ele pede para você plugar, ou seja, para calibração você tem que fechar o circuito, tá? Tanto na umidificação ativa quanto a passiva. Então eu confirmo aqui, ele faz uma calibração para ver se tem vazamento, para ver se a válvula expiratória está funcionante, para ver se ele está corretamente montado. Passada a calibração, ótimo, esse ventilador está apto para uso. Quando a gente encontra algum problema no ventilador, é nesse momento da calibração que ele vai me falar, né? Se há um problema na válvula, se há um problema no circuito, como escapes de ar, tá? Passou a calibração, beleza. Com relação a circuito, a equipamento, o equipamento está apto para uso, beleza? E aí nós vemos aqui a sequência, a escolha dos modos ventilatórios. Bom, pessoal, preciso saber se vocês conseguiram abrir mesmo o simulador. Ana Giraldelli? Ana? Professor, eu pensei que tinha ido, mas não foi, não. Não foi, né? Ele tá carregando, mas não abre, tá? Isso, Tá faz tempo professor, isso. tá Se alguém zipado, conseguiu abrir, tá? me avisa. Parece que é tipo um site de compra de ventilador. Ah, é? Não, mas é Aham. quando você usa você escreveu tudo? Aham, Cadê? escrevi tudo. Tudo? Tá. Mas na Não tá verdade igual é. o seu aí. É um site de compra de ventilador, mas que tem uma função simulador. Tá? Tem que ir Então, alguma coisa depois? Tipo, sei lá, tem download da tenta aplicação? buscar aí o TecMe Global. Aqui embaixo tá escrito esse Neo que você tá falando aí. E o Advance. Né? Tá. O meu só carrega, tá vendo? Ele não abre. Tá? Por que eu tenho no meu computador? Porque ó, vocês podem ver aqui que ele é salvo. Tá? Então, quando eu conseguir abrir, eu salvei a página. Então, ele não precisa carregar da internet novamente. Ele está salvo, todas as imagens, todos os acessos. Por isso que eu consigo acessar. Então, isso que eu ia falar. Se vocês conseguirem acessar algum dia, façam isso para ficar salvo no computador de vocês. Bom? Mas vamos lá, acompanha comigo aqui então. Tá? Nós vamos primeiramente escolher o modo volume controlado. Tá? Vamos lembrar, o modo volume controlado. O modo que controla o volume corrente. Tá?
E então tem essa vantagem, né, de controlar o volume corrente que entra e sai dos pulmões. Consequentemente, nós vamos ter uma pressão nas vias aéreas liberada. Ou seja, a pressão fica livre, variável. Então, nosso olhar vai ser para, né, a pressão. Eu vou escolher, nós vamos falar de 3 modos, tá? VCV, PCV e PSV, tá? Então, eu vou escolher aqui o modo VCV. Após a escolha do modo, então, ele aparece os parâmetros programáveis. E aqui vão ser os parâmetros, né, que estarão sendo realizados, parâmetros reais, tá? Em amarelo, nós temos parâmetros de alarmes do ventilador, tá? Para quem conseguir acessar o simulador, se Deus quiser, vocês vão conseguir. Tá vendo esse bonequinho aqui? Esse bonequinho aqui, ele é para a gente simular pacientes. Então, você aperta aqui, ó, eu vou simular pacientes. Então, aqui eu posso colocar a frequência dele, se ele tem esforço respiratório e a quantidade de pressão pleural gerada por ele, e se o paciente apresenta escapes de ar, vazamentos. Tá? Leak significa vazamento. Tá? Vou deixar o vazamento 0. Eu vou deixar o paciente sem esforço, vamos considerar que ele está sedado, primeiramente. E aqui nós temos os parâmetros que nós chamamos de impedância, lembram? Tá? Foi até uma dúvida da Ana Giraldelli na aula. Impedância, tá? O que é impedância? Propriedade do sistema respiratório, que envolve resistência e complacência. Resistência, o impedimento, ou seja, né, o grau de impedimento à passagem do fluxo de ar por essa via aérea, e a complacência, a capacidade de distensibilidade desse paciente, tá? Então, a impedância, ela pode estar aumentada, tá? Quando ela vai estar aumentada? Oi. Vai ser a mesma coisa, não é a mesma coisa de elastância, ou é? Não. Elastância é complacência, tá? Resistência vai estar alta e a complacência vai estar baixa, tá? Quando a complacência está baixa, Ana, a elastância está aumentada, ou seja, o pulmão tem tendência ao retorno elástico, ou seja, ao seu colapso. Isso é elastância, tá bom? Então, quando a elastância está aumentada, a complacência está baixa. Tá? Então, a impedância aumentada, nós temos resistência alta e complacência baixa. Quando nós temos impedância baixa, nós temos resistência baixa, tá? E complacência alta. Ou normal, né? Vamos dizer assim. Tá? Que significa que a elastância, tá, está normal. Tá? Certo? Vamos diminuir isso aqui. Certo, prof. A Ana chegou aí. Tudo bom, Ana? Pois é, professor. Perdão, atraso. Tá jóia. Despertador deu uma demorada. Tá bom para dormir hoje, né? Segundo a Zilma. Tá. Então, vamos lá, pessoal. Entenderam essa questão de impedância? Tá? Antigamente, em forma didática, a gente explicava isso para tirar a grande dúvida, né, dos iniciantes em ventilação mecânica, né? Que é, professor, é a dúvida maior, vamos dizer assim, em termos de modo inicial. Professor, quanto que eu ventilo a volume e quando que eu ventilo a pressão? Né? Vocês já passaram isso na sua cabeça, mas se um dia forem mexer com ventilação mecânica, vai passar isso na sua cabeça. Passou na minha e passa diariamente na cabeça de muitos. Quando optar por volume, quando optar por pressão?
Não existe modo ideal para início, tá? Já tem meta-análises, revisões temáticas, mostrando que não há um modo superior a outro. Que modo? VCV e PCV. O que a gente leva em consideração? Utilize o modo que você mais tem habilidade, tá? Mas, como eu disse para vocês, existia uma tendência, né, para a gente explicar, né, um pouco isso, para ocorrer menos erros, né, com relação a controle pressóricos, essas coisas, tá? Com relação a isso. Então, a gente ensina, né, que, na verdade, não é uma verdade absoluta, tá, gente? É uma forma de a gente poder explicar isso. Um paciente com impedância aumentada, que apresenta alta resistência à entrada de ar e baixa distensibilidade, a tendência é a gente ventilá-lo em um modo de controle de pressão. Por quê? Porque ao fornecer um volume corrente para este paciente, por essa impedância aumentada, a tendência é gerar altas pressões na via aérea, né? Se você ventilar em volume controlado. E essa pressão pode ficar descontrolada, né? E poder, então, gerar alguma iatrogenia ao paciente, tá? Então, quando há impedância aumentada, há uma tendência a ventilarmos em pressão controlada. Quando há impedância mais baixa, eu vou explicar isso para vocês no simulador, né? A tendência é ventilarmos em volume controlado. Por quê? O ar vai entrar, se acumular adequadamente, se acomodar adequadamente nos pulmões, sem gerar pressões aumentadas na via aérea, tá? Então, a gente, vamos dizer assim, impedância alta, pressão controlada, tá? Então, vamos colocar aqui, tendência, tá? Não é a verdade absoluta, a ventilar em PCV, tá? E quando há uma impedância baixa, tendência a ventilar em VCV. Compreenderam isso? Tá? Sim, prof. Não é uma verdade absoluta. Quero que vocês entendam isso, tá, gente? Tá? Porque eu posso encontrar pacientes com alta resistência nas vias aéreas, né, em que se beneficiam da ventilação a volume pela vantagem da ventilação a volume, que é a garantia do volume corrente. Por exemplo, os asmáticos, tá? O asmático, ele tem broncoespasmo, então ele vai ter o quê? Uma resistência aumentada à passagem do ar, tá? Então ele vai gerar uma pressão alta na via aérea, tá? Só que essa pressão alta é nas vias aéreas de condução, não é nos alvéolos. Então, traqueia resiste a uma pressão mais alta. Os alvéolos, eles vão estar, né, com a pressão mais baixa, né? O que nós dizemos de pressão de pico e pressão de platô, eu vou tentar explicar isso para vocês, tá? Ô, professor. Oi. Só que o paciente chega lá, você vai determinar essas características do pulmão do paciente pelos exames ou pela patologia que ele tem? Primeira informação, Ana, vem no prontuário, na história clínica. Entendi. Segunda informação vem pelo seu exame físico. O que a gente faz? A gente vai colocar um parâmetro inicial e vai sentir esse paciente, vai fazer a primeira avaliação, né? Então, Entendi. na primeira ciclada, vamos dizer, na primeira entrada de ar, hoje, eu olho um paciente, nossa, esse paciente tem resistência aumentada, esse paciente tem, entendeu? Né? Não, esse paciente tá ventilando com complacência, com Entendi, impedância professor. mais baixa, tá? Mas a primeira informação, sim, vem na história, né? Então, o médico vai chegar para você, Ana, vai admitir um paciente, 70 anos, está vindo da UPA, do Pascoal Ramos, tá? Já entubado, com quadro de insuficiência respiratória, evoluindo com 5 dias, tem como comorbidades hipertensão, diabetes e asma.
Você já tem uma informação. Entendi. Aí vocês falam, asmático, né? Só que assim, tem muito asmático que ventila bem. Tem muito asmático que ventila mal, tá? Nem sempre o rótulo, né, diz o que é, tá? Então, a primeira informação é o prontuário, sim. Tá? É a história clínica. Mas o exame físico, ou seja, a gente diz, né, que a clínica é soberana. Tá? Então, a gente avalia e ali à beira de leito já conduz o caso, tá? Da melhor forma. Entendi, professor. Entendeu? Professor, Beleza. nesse exemplo que o senhor está usando do asmático, a gente vai ventilar, a gente está ventilando a volume, né? A volume. E aí eu vou mostrar para você a diferença de uma impedância mais baixa e mais alta, para que vocês vejam o cuidado que a gente tem que ter, tá? Certinho, obrigada. Então, vamos lá. Vou voltar lá no... Tá? Então, aqui, ó, vou deixar, por enquanto, esse paciente sedado, tá? O que é o paciente sedado? É um paciente que vai ter inibição do drive respiratório. Lembrando, o que é drive respiratório? Então, drive respiratório é o impulso neural originado no centro respiratório, enviado pelos nervos periféricos para a musculatura inspiratória, diafragma intercostais externos. A sedação inibe o drive respiratório, tá? Induz sono, induz diminuição do metabolismo cerebral, induz redução da atividade cerebral, tá? Então, a gente tem aí uma redução, né, dos impulsos neurais para a musculatura. Consequentemente, o diafragma e intercostais externos não irão se contrair, consequentemente, não gerarão ciclos espontâneos do paciente. Então, nesse momento, nós dizemos que os ciclos controlados vão ser absolutos na ventilação. Ou seja, só o ventilador vai estar trabalhando, tá? E aí a gente vai fazendo uma transição até chegar na espontânea, tá? Para a gente trabalhar os 3 modos principais que a gente aprendeu. E aí aqui chegou a questão da impedância. Por isso que é interessante se vocês tivessem o simulador, tá, gente? Eu vou colocar uma resistência baixa, tá? E uma complacência normal. Vamos lá, professor, valores. Vamos lá no nosso quadro. Valores de resistência. Normal. Menor que 10 ml por centímetro de água. Tá? Não, resistência não é ml por centímetro de água, perdão. Centímetros de água por litros por segundo, tá? Por quê? Resistência é a divisão, né, da variação de pressão na via aérea de condução pelo fluxo que é administrado para o paciente. Então, por isso que vai dar centímetros de água por litro por segundo, tá? Então, quando que eu sei que uma resistência está normal? Geralmente, quando ela está menor que 10, tá? Isso é um dado muito interessante, gente, para quando a gente vai indicar, por exemplo, um procedimento de aspiração traqueal. A aspiração traqueal é indicada quando há acúmulo de secreção. Uma das formas é a gente avaliar a resistência, porque a secreção vai se acumular na via aérea de condução, aumentando a resistência. Então, se um paciente não apresenta resistência alta e não apresenta outro critério absoluto de aspiração que nós vimos na aula passada, ele não tem indicação, então, para ser desconectado e aspirado, tá bom? Para a gente não ficar submetendo o paciente a procedimentos, né, sem indicação, ok? Valores de complacência. Tá. Normal. Opa. Maior que 50, agora, centímetros, ml por centímetros de água.
Beleza? Copiaram? Sim. Professor, esses valores o ventilador que vai mostrar para nós? De qual que é a resistência que ele está encontrando na via aérea do paciente? Hoje, os ventiladores, eles possuem software de cálculo, tá? Alguns não. Aí você tem que fazer manualmente, tá? Eu não ensinei esse cálculo. Tem essa possibilidade, né? Eu não ensinei o cálculo de mecânica, né? Que, vamos dizer assim, é uma ventilação mecânica avançada, vamos dizer assim, tá? Mas, se der tempo, eu explico para vocês, porque não é geralmente, eu deixo para explicar isso no estágio, lá à beira de leito, tá? Tá? Mas a gente pode falar disso aí depois, tá bom? Semana que vem, obrigada, professor. Acabou o conteúdo, a gente tá disponível aí, tá? Ótimo, obrigada. Nada, meu bem. Vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó, uma resistência normal, uma complacência normal, de 50. Vou aceitar, eu já sei como é o meu paciente, tá? Parâmetros, o que eu vou ajustar? Tá? Então, aqui o volume corrente já está ajustado conforme o peso ideal dele. O tempo inspiratório, então nós vimos lá na aula, geralmente a gente inicia aí de 0,8 a 1,2 segundos. Tá? Então, vou deixar 1 segundo mesmo, tá? Que está bem no meio. Lembrando, são parâmetros iniciais, depois eu vou ter que fazer ajustes mais finos. Frequência expiratória de 12 a 16, tá? Então, vamos deixar aqui 14, tá? Estão vendo que quando eu mexo na frequência, a relação INS-IES, ou seja, a relação entre o tempo inspiratório e o tempo expiratório, ela altera. Tá? A mesma coisa acontece quando eu mudo o tempo inspiratório. Tá? Geralmente a gente inicia a relação de 1 para 2 até 1 para 4. Tá? Então tá 1.3.3, está ótimo. PIP, tá? A PIP de 5 pode ser uma PIP inicial, não existe conceito de PIP fisiológica, tá? PIP, ela é determinada individualmente pelo ponto de igual pressão, tá? E ela mantém o volume residual, né, do nosso paciente, do nosso pulmão, tá? E então antigamente se falava que vamos iniciar com 5 porque 5 é uma PIP fisiológica. Não existe esse conceito, tá bom? PIP de 5 pode ser uma PIP inicial, sim, tá? Mas não porque ela é fisiológica. Sensibilidade ou disparo ou trigger, tá? Como o meu paciente vai estar sedado, ele é um parâmetro que independe, tá? Por quê? O que é o disparo? É aquele parâmetro que permite o ventilador entender que o paciente está puxando ar, tá? Ou seja, que ele está querendo iniciar um ciclo respiratório, ou seja, que ele tem drive respiratório. Tá? Então, esse parâmetro permite que o ventilador dispare, né, na medida que o paciente puxe o ar, impedindo que ele autodispare em qualquer alteração de pressão ou fluxo. Tá? Então, a gente tem que ajustar o mínimo valor suficiente para que o paciente tenha condição de iniciar o ciclo, mas esse valor não pode ser tão baixo, né, que seja capaz de gerar uma autociclagem, ou seja, um autodisparo de um ciclo, disparar um ciclo que não foi do paciente e nem foi do ventilador. Tá? Isso pode trazer brigas ou assincronias entre o paciente e o ventilador. Tá bom? Geralmente a gente inicia com 2 a 4 litros por minuto se for a fluxo, ou se for a pressão, né, 2 centímetros de água. Vou colocar 2 centímetros de água. A FO2, inicialmente, tá? Observe que a FO2 ela pode ser de 100% oxigênio puro ou mínimo de oxigênio
que é 21%, que é o ar ambiente. Abaixo de 21 não tem, tá? Então, eu não conheço meu paciente, eu vou ofertar primeiramente o que eu tenho de melhor, que é 100%. Só que eu não posso deixar esse oxigênio por tempo prolongado assim, tá? Porque existem os efeitos adversos do oxigênio. Aqui, né, atelectasias, processo inflamatório, tá? No recém-nascido pode causar cegueira por retinopatia, tá? Se eu já conheço o paciente, eu recebo com 60%. Que é um valor aí que, vamos dizer, é um limiar, um limítrofe para não causar atelectasias, tá? Mas nada impede que você admita ele com 100% até a primeira monitorização. Você recebe 100%, ele aparece lá saturando 99% na saturação periférica de oxigênio, obviamente você vai reduzir essa oxigenação, tá bom? E aqui o tipo de onda quadrada ou onda desacelerada, isso a princípio, né, não tem relevância, né, para a ventilação inicial. Nós vamos ter relevância aqui quando formos calcular a mecânica, né, respiratória, igual eu falei para a Ana, né, a Sangalete. Isso? Né, com relação ao cálculo de mecânica. Sangalete. Bom? Sangalete. Tá bom. Professor. Depois que eu ajustei os parâmetros, eu clico e inicio a ventilação. Deixa eu mudar o gráfico aqui para ficar maior. Tá? Pode falar, Ana. Só uma dúvida. Quanto ao drive, a gente não tem nenhum problema em qualquer tipo de paciente, deixar pelo menos o mínimo do disparo. Pode? Hoje, os ventiladores não permitem zerar. Ah, ótimo. Por quê? Lembra o problema se o paciente acordar e a sensibilidade estiver desligada? Uhum. Então, a maioria hoje dos ventiladores, tem ventiladores que permitem desligar, tá? Aí você tem que ter esse cuidado, tá? Mas, por exemplo, esse ventilador não permite desligar. E aí, né, tem essa vantagem, tá? O cuidado, né, que você tem de deixar a sensibilidade desligada, se o paciente acordar e ter um drive respiratório, o ventilador não vai entender que ele está puxando o ar. Tá? Então, isso pode gerar uma certa assincronia do paciente com o ventilador. Tá? Perfeita a observação. Obrigada. Vamos fazer a interpretação agora. Tá? Então, nós temos 3 curvas aparecendo. Pressão na via aérea, volume corrente e fluxo. 3 variáveis por tempo. Tá? Então, nós temos aqui, né, os gráficos, né, lineares, ou seja, por tempo. Tá? Qual que é a variação de pressão na via aérea em função do tempo, variação de volume na via aérea em função do tempo e variação de fluxo. Tá? Para um modo volume controlado, como eu disse para vocês, o volume é fixo. Então, vocês vão observar aqui, ó, que o volume é sempre o mesmo. Ok? E a pressão varia. Só que a pressão aqui na via aérea está de 14,7 pressão de pico. Pressão baixa. Por que pressão baixa? A complacência é boa. Tá? Né? Nós colocamos um paciente com impedância normal, impedância baixa. Por isso que ele está ventilando muito bem aqui em volume controlado. Entenderam? Tá? Que acontece, né, na ventilação controlada a volume, então? Nós temos um volume controlado, sempre fixo na via aérea. Estão vendo aqui? 450. Foi o 450 que eu programei. Tá? E a pressão fica variável. O que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou simular um paciente
piorando a condição pulmonar. Vamos dizer, ele foi admitido ou um paciente com presença de secreção na via aérea. Isso vai aumentar a resistência das vias aéreas e diminuir a complacência. Observe o que vai acontecer com a pressão na via aérea. O que aconteceu? O volume é o mesmo, só que a pressão aumentou. Tá? Volume e fluxos em modo volume controlado são ajustáveis e fixos. A pressão é variável. Então, essa é a característica no modo volume controlado. E é isso que vai determinar se você vai ventilar a volume ou a pressão. Tá bom? Você conhecer as vantagens e desvantagens de cada modo. Tá? Observem que a pressão de pico dobrou de 14 para 28. Professor, o quanto que eu tolero de pressão para que eu mude o modo? Tá? Geralmente, a gente tolera limites de pressão de 40 centímetros de água. E a gente já tem até um alarme aqui, ó, de limite. Por isso que eu não posso deixar esse alarme em 100, porque nunca vai alarmar. E isso é uma iatrogenia muito grande, você fazer isso. Por exemplo, você deixar um alarme de pressão alta na via aérea de 111. Você está falando que você não quer que ele alarme. E um alarme, ele é um quê? Para avisar que algo está errado. Por que nós colocamos alarme no nosso carro? Para avisar que está acontecendo algo errado com o nosso carro. Está sendo roubado, está sendo arrombado. Eu desligar o alarme do ventilador ou colocá-lo num valor impossível de ser atingido, eu estou causando minha iatrogenia. Se o paciente aumenta a pressão, não vai chegar a esse valor, não vai alarmar. Tá? Quanto que eu, geralmente, então, eu ajusto aí em 40. Tá? Então, se essa pressão de pico, se eu colocar um paciente mais grave aqui, tá? Professor. Oi. E aí, o que eu faço para arrumar? Opa. O volume, eu não vou aumentar o volume. Tá no bom. Não, o volume é fixo. Então, tá? O que eu vou fazer para resistência melhorar, para, sei lá. Perfeito. Eu, por exemplo, ia chorar só. Ia chorar, Luana? Tô brincando. Tá? Professor. Oi. Só, perdão, a outra pergunta. Agora chegou onde eu queria. Nesse momento, a Luana está chorando. Porque o alarme, ó, o ventilador está piscando uma luzinha vermelha. Isso aqui é um LED vermelho. E ele está gritando. Ou seja, ele está falando assim, fisioterapeuta, vem aqui. Tá? Brincando. Fala aí, Ana. Sangalete. Tranquilo. Essa pressão que ele está mostrando, é a pressão que o ventilador está ofertando ou que ele está encontrando na via aérea do paciente? Encontrando. Nós Né? estamos em que modo, Ana? Vê se vê. De volume. Eu estou em controle de volume e a pressão varia. Observe aqui que o volume é o mesmo, ó. Só nesse ciclo, o que aconteceu? Aí o risco do modo volume controlado. Aqui está o risco, aqui está a justificativa que alguns encontram. Eu falo mais desculpa de não se ventilar volume. Eu adoro o modo volume, particularmente. Tá? Porque quando alcança a pressão de alarme, ou seja, a pressão ajustada, o ventilador, por segurança, ele bloqueia o ciclo nesse 40. Ou seja, chegou em 40, ele abre a válvula expiratória para o ar sair, para não gerar aumento de pressão. Então, consequentemente, não entrou volume. Tá? Olha lá. Entrou 150 ml nesse ciclo. Note que o paciente está sedado, ou seja, ele começou a hipoventilar. Aí ele vai começar a saturar. Tá? O alarme está, ó, alarme
de importância alta. Ele está alarmando aqui, ele está falando para você, high pressure, alta pressão na via aérea. Giraldelli, repete sua pergunta para mim. O que a gente vai fazer para consertar? Buscar a causa do aumento da resistência. Vamos lá. Se resistência é uma propriedade da via aérea de condução, pessoal, vocês me monitorem por tempo, tá? Senão eu fico a manhã inteira falando com vocês. Se resistência é uma propriedade do sistema respiratório e confere alterações com relação ao fluxo da passagem de ar pela via aérea de condução, via aérea de condução são as grandes vias, traqueia, brônquios, bronquíolos, onde eu tenho glândulas mucosas, onde eu tenho músculo liso. Então, já dei uma ideia do que pode aumentar a resistência. Hiperprodução de secreção pelas glândulas mucosas, ou seja, secreção pulmonar pode ser uma causa do aumento da resistência, tá? Ou contração do músculo liso, causando broncoespasmo. Secreção na via aérea, como que eu sei que é? Roncos na ausculta, tá? Secreção no tubo visível, tá? Ou cálculo do aumento da resistência, que a gente um dia vai fazer. Tá? Professor, pelo ventilador não dá para ver se tem a secreção? Dá. No caso, no simulador, fluxo, né? No simulador não dá. Nessa onda aqui, tá vendo essa onda de fluxo? Na parte expiratória, nós vamos ter um padrão serreado. Ou seja, ele vai estar assim, denteado. Mostrando que a secreção está vibrando, tipo uma vibração, durante a passagem do ar. Tá bom? Tá bom. Pode ter na INS também, mas é mais comum na INS. Professor, então, como que vê um negócio desse no ventilador e não dá um desespero? Tipo assim, ai meu Deus, eu tenho que resolver. Jesus, socorro. É por isso que eu já tô chorando antes. Não, porque, tipo assim, você pensa, eu vou olhar se tem secreção. Por isso que nós temos o estágio, né, gente? Pois é. Para que a gente tenha esse primeiro impacto, né? Só brincando, né, gente? Eu já não sei se eu contei para vocês uma história de uma estagiária que desmaiou quando foi aspirar o paciente comigo. Contou não, professor. Não contei? O paciente estava aqui, né? Na minha frente, eu estava de um lado da cama, a estagiária do outro. Vem pegar a Patrícia aqui. Aí a gente estava preparando para aspirar o paciente, eu estava conversando com ela, né? O que ela ia ter que fazer. E ela, tá bom, professor. De repente eu olho para ela, ela estava branca, pálida, né? Tá? Só deu tempo de eu pular em cima do paciente, assim, pulando pelo em cima da grade e agarrar o jaleco dela, senão ela ia cair para trás. Tá? Eu segurei, né? Chamei, me ajuda, ela desmaiou. Desmaiou do lado do leito, tá? Do paciente por conta, né, tá? E teve outro, né? Hoje até brinco com ela, né? Hoje ela tá trabalhando lá no Hospital Geral, a Larissa. Ainda bem que ela já tá no hospital. Já tá no hospital, pra você ver, né? Ela tava um dia no estágio, né? E ela tava do lado, eu explicando uma matéria, né? Então, acho que é sobre ventilação mecânica. Ela avisou ainda, professor, eu vou desmaiar. Ela avisou ainda, professor, eu vou desmaiar, tá? Eu vou cair. E de repente ela, né, só deu tempo da gente segurar ela, tá? Então acontece alguns desses episódios, viu, Luana? Não quero que aconteça com vocês, tá? Por isso que a gente está se preparando melhor, tá bom? Tentando, né? Mas vamos lá, foco. Professor. Ana, descobrir a causa, então, do aumento da resistência e tratar a causa. Se é a secreção,
higiene brônquica das vias aéreas, seguida de aspiração para remoção da secreção. Se for broncoespasmo, broncodilatador. Isso é prescrição do médico, tá? Fala, Ana. No caso desse paciente, né? O paciente já diminuiu o volume. Ele tá sedado, que o senhor falou. Eu vou, se tiver com secreção, eu entro com a manobra para retirar a secreção, a qualquer que a gente for eleger, ou eu vou modificar o volume e depois faço isso, entende? Qual que é a modificação que eu vou fazer primeiro? Tanto faz, que você tiver mais apto ali no momento. Se você tiver um kit de aspiração, por exemplo, você pega e você já tiver a certeza que é secreção, já pega e aspira. Mas se não for secreção, o que você pode fazer? Primeiro, Ana, Giraldelli, já estamos com volume corrente programado pelo peso ideal. Né? Eu não mexeria no volume. Tá? O que a gente pode fazer? Né? Além de tratar a causa, tá? A gente pode diminuir o fluxo de entrada de ar nos pulmões. Tá? Olha só. Como que eu diminuo o fluxo? Fluxo é uma variável de tempo, tá? De velocidade de entrada de ar. Tempo. Quanto maior o tempo inspiratório, mais tempo eu tenho para o ar entrar. Ou seja, o fluxo vai ser menor. Quanto menor o tempo inspiratório, eu tenho menos tempo para esse volume entrar. Então, maior vai ser a velocidade, maior vai ser o fluxo. Então, se eu aumentar o tempo inspiratório, tá? Observem o fluxo aqui. Tá? 52,1. Tá? Observe o que aconteceu com o fluxo. Ele caiu. Consequentemente, o que aconteceu com a pressão de pico? Baixou. Essa é uma alteração, ANAS, que vocês podem fazer aí à beira de leito para tentar minimizar o impacto da pressão de pico. Tá? Minimizar. Não vai resolver a causa. É igual você tratar febre com antitérmico. Você vai corrigir ali a temperatura, porém a causa da febre você não corrigiu. É tipo para dar tempo para você raciocinar mais, né, em busca da causa, entenderam? Tá? Mas a causa você tem que ir em busca. Tá? Entendi. Entendeu? Tá? Você alterar o fluxo de entrada. Quanto menor o fluxo, menor vai ser a pressão de pico. Quanto maior o fluxo, se você fizer o contrário, vai piorar. Tá? Aí vai bater todos os ciclos. Nenhum vai entrar agora. Tá? Entenderam? E aí o paciente está hipoventilando. Olha o volume corrente na via aérea dele. Tá? Olha só, não tem volume gerado. Então, se eu vejo um gráfico desse, corre, físio, corre, né? Para atender esse paciente que ele está hipoventilando. Entenderam? Professor, o disparo desse ventilador, ele tá a fluxo? Tá a pressão. A pressão? Negativo aqui, ó. Tá. E lembra, esse paciente não tem drive respiratório. Nós programamos ele para estar sedado, lembra? Entendi. Tá? Esse é o problema de mantermos também pacientes muito sedados. O que eu posso fazer? Eu vou voltar agora para os mesmos valores anteriores, gente. 5, né? E 50. Ou seja, impedância normal. E eu vou ventilar a pressão. Vocês entenderem por que ventilar a pressão também tem vantagens e desvantagens. Tá? Quando eu ventilo a pressão, o que muda? Ao invés de calcular o volume corrente, eu vou ajustar a pressão inspiratória. Tá? Então, aqui, ó, para um paciente com resistência de 5, tá? Complacência de 50, uma pressão inspiratória de 15
está, né, promovendo um volume corrente de 404, 403, né, estava dando de volume corrente. Qual a diferença do modo volume para o modo pressão? Agora eu tenho pressão fixa na via aérea e esse volume vai ser variável em função da impedância do paciente. Tá? Vou aumentar de novo aqui. Tinha colocado 35, né, e 25. Observe aí o que vai acontecer. A pressão vai ser a mesma. O que aconteceu com o volume? Congelei aqui, tá? Nesse ciclo, o paciente tinha uma complacência de 50 e resistência de 5. Esse paciente está com complacência de 25 e resistência de 35. Olha a característica do modo pressão controlada. A pressão é a mesma. Pressão controlada. O volume é variável. O fluxo varia. Tá? Por isso que eu digo, tem vantagens e desvantagens de um modo para outro. E você tem que conhecer isso para ajustar o seu paciente. Tá? O que aconteceu? O paciente começou a hipoventilar. Então, o paciente também hipoventila em modo pressórico. Você tem que buscar a causa da hipoventilação. Tá? Se é secreção, tá? Se é um colapso. Tá bom? Ajuste. Eu teria que aumentar a frequência, ou a pressão inspiratória para tentar garantir o volume corrente alvo dele, que é de 450. Agora, eu aumentei a pressão, coloquei aqui 25, tá? E agora o volume está subindo. Tá? Subiu aí para em torno de 300 ml. Não é o ideal para ele. O ideal dele é 450. Tá? O que eu posso fazer? Tá? Pessoal, olha aqui, ó. Tá vendo essa onda aqui de fluxo? Sim? O fluxo INS não está chegando na onda de zero. Ele está terminando antes, tá vendo? Então, eu tenho um tempo inspiratório adicional aqui para trabalhar. Então, eu vou aumentar esse tempo inspiratório para 1.2. Observe o que vai acontecer com o ciclo agora. Ainda não chegou em zero. Mas eu aumentei o tempo inspiratório e o volume corrente subiu um pouco. Tá? Sem eu mexer na pressão. Olha lá. E eu ainda tenho tempo inspiratório para trabalhar ali. Tá? E vai subir. Então, é tudo um ajuste individualizado, gente. Tá? Para que a gente, né, garanta, né, o mais próximo do fisiológico, né, a ventilação do paciente. Tá? Então, aquele paciente, por exemplo, que estava ventilando a volume com pressão de pico aumentada, que é o mesmo que nós estamos ventilando agora, né, com os mesmos valores, resistência, né, e complacência baixa, eu posso ventilá-lo ele em pressão, tá? Estou tentando garantir aí o melhor volume para ele, tá? Sem aumentar a pressão de pico, que a pressão de pico em PCV ela fica fixa, tá? E ela é a soma dessas duas, né? Duas pressões, 28 mais 5, 32. Aí, agora eu tenho aí um volume corrente, né, mais próximo, né, do ideal para ele. Certo? O que nós vamos fazer agora? Tá? Nós vamos colocar drive respiratório nesse paciente. Tá?
para que a gente possa, né, falar de outro modo ventilatório. Eu vou voltar aqui, ó, tá? Olha o risco da pressão também, ó, o risco do modo pressão controlada, tá? Vamos supor que nós corrigimos a resistência, melhoramos a complacência do paciente através de fisioterapia e o paciente estava com os mesmos modos ventilatórios. Olha o que vai acontecer com o volume corrente dele. E agora? O que aconteceu, Anas? Ixi, o volume foi lá em cima. Vai O estourar volume o foi lá em cima, exato, né? A pressão é fixa. Olha a desvantagem do modo pressão controlada. A pressão é controlada, porém o volume é variável. Tá? Então a Luana também não pode correr, não. Tá? Ela tem que vir aqui e ajustar a pressão para alcançar o volume corrente alvo. Qual que é o volume corrente alvo? Aquele que você calculou em função do peso do paciente. Tá? Então aí, ó, baixei para 20, o volume já caiu aí para 500, tá? Vou abaixar aqui para 17. Ele tem que dar 450. Né? Aí está mais próximo aqui. Tá vendo? A desvantagem do modo pressão controlada é que você tem variação de volume. Mas, professor, ele vai ser melhor quando o paciente estiver acordado, porque o paciente não vai ter restrição de volume, né? Ele vai poder puxar quanto quiser. Nem sempre. Né? Então, O paciente ele vai ter liberação do seu drive respiratório, porém ele pode ter restrição pulmonar sim, de acordo com o comprometimento pulmonar dele. Qual é a vantagem do modo pressão controlada sobre volume controlado quando o paciente está acordando? Tá? Vou tentar simular, nunca simulei isso, mas é com relação a fluxo. No modo volume controlado, o fluxo é controlado. No modo pressão controlada, o fluxo é variável. Ou seja, se eu tenho algo que é fixo e algo que é variável, qual que consegue se ajustar melhor ao fluxo do paciente? Algo que é variável. Né? Porque ele vai variar em função da demanda do paciente. Quando ele é fixo no modo VCV, ele vai ser fixo, ou seja, esse fluxo ele pode ser muito alto para o paciente ou pode ser muito baixo, que nós chamamos de fluxo insuficiente. Eu vou tentar simular isso, que é uma sincronia. Tá? Por isso, em assincronias de fluxo, o melhor modo são modos pressóricos. Tá? Entendeu? Entendi. Por isso que a gente vê na literatura, né? Quando há sincronias de fluxo por pacientes acordados, né, os melhores modos são pressóricos, tá? E essa é a minha visão particular. Por que que eu gosto? Onde que eu gosto do volume controlado? Quando o paciente não tem drive respiratório. Se ele não tem drive respiratório, todo o trabalho é do ventilador. Então, eu controlo o volume minuto com ventilação com volume controlado, VCV, tá? E eu tenho o melhor parâmetro do paciente, porque o que o ventilador está fornecendo é o que o paciente está fazendo. O paciente começou a acordar, ter drive respiratório, eu passo ele para pressão controlada para melhor sincronia. Tá? E assim que ele vai acordando, eu passo ele para PSV, que a gente vai fazer aqui também. Bom? Professor, e no modo pressão, como a pressão ela é fixa, não tem perigo, por exemplo, se o paciente estiver lá com secreção, estiver apresentando a pressão também, eu vou analisar essa resistência do paciente, da entrada do ar do ventilador. O que vai acontecer no volume? No volume, o volume vai ser fixo. Então, se o paciente tem secreção, a pressão de pico vai aumentar. No modo de pressão, a pressão é fixa. Se o paciente tiver secreção, o volume corrente vai cair. Ah, tá? Sim. Entendeu? Entendi. Então, onde tem que estar seu olhar fisioterapêutico?
Em paciente ventilando a volume, você vai fixar o olhar na pressão. Se a pressão subir, o paciente está piorando. Entendeu? Uhum. Se você está ventilando a pressão, o seu foco vai estar no volume. Se o paciente cair o volume, ele está piorando. Só que se ele estiver aumentando o volume, ele está melhorando. Entendeu? Uhum. O ventilador, ele não vai também opor uma... Por exemplo, a pressão, porque na minha cabeça era assim, a pressão fixa, então o ventilador, ele ofertava isso independente, mas ele tem uma, ele oferta entre a aspas, uma pressão. válvula... Ele oferta mas, assim, a pressão independente, mas ele vai colocar a pressão e o volume vai variar em função dessa pressão. Esse volume pode ser baixo. Entre aspas, a válvula de escape dele é o volume, porque ele também não vai... É porque, imagina, ele Aí que ofertar ele isso não à tem, força e, sei lá, um ele barotrauma, alguma não coisa, tem. entendeu? Por que as pessoas também gostam de pressão? Porque ele não vai alarmar por aumento de pressão. Concorda? Porque se ele tem uma pressão fixa, ele nunca vai alarmar pressão alta. Ele vai alarmar isso aqui, ó, volume baixo. E aí, se o fisioterapeuta, né, o médico, não ajustar, né, alarme de volume, ele também, por exemplo, se eu deixar aqui, ó, alarme de volume baixo, eu deixar assim, ele vai alarmar? Nunca. Não. Ele vai alarmar volume baixo, abaixo de 1 ml? Não. Não vai alarmar. Entendeu? Eu tenho que deixar um volume mínimo. Ó. Eu quero que ele alarma quando o volume cair abaixo de 350. Então, ele vai alarmar. Entendi. Tá? Ó, serve uma curiosidade aqui para vocês. Serve essa curva de fluxo aqui. Estão vendo que o fluxo agora, que o paciente melhorou, o tempo inspiratório está bem prolongado, de 1,5. E existe um período aqui que o fluxo é 0. Ou seja, esse período aqui é desnecessário. Tá? Porque não tem entrada nem saída de ar. Então, ó, eu vou tirar o pausa aqui, ó. Volume de 457. Eu vou abaixar o tempo e não vai interferir no volume. Por quê? Esse é um período em que não entrava e nem saía ar. Tá? Ele vai voltar a ficar. Olha lá. Tá? Ou seja, é um período desnecessário. Tá? Então, outro ajuste que a gente tem que fazer, em função de tempo, ainda dá para diminuir mais, tá? É garantir que o tempo inspiratório ideal seja aquele que a onda de fluxo alcance, né, a linha 0. Tá? Sem muito tempo, né, nós chamamos de pausa inspiratória. Tá? Ó, manteve o mesmo volume, 457, 453, 458, com um tempo inspiratório bem menor. Tá? Vamos colocar drive nesse paciente. Tá? Olha a sensibilidade. Está -2. Eu vou colocar um paciente que está acordando ainda com -1. Tá? E ele tem uma frequência aí de 12. Vamos ver o que vai acontecer com esse paciente. Observe que eu coloquei um paciente com respiração espontânea agora. Tá? O esforço dele é de -1. A sensibilidade é de -2. O esforço dele está sendo suficiente para disparar o ventilador, será? Sim ou não? A frequência programada está igual à frequência total. Ele pode ter alguma participação nesses ciclos, ser ciclos assistidos, quando ele dispara junto com o ventilador. Mas um ciclo assisto controlado, puro do paciente, não. Tá? Vou diminuir a sensibilidade. Vamos ver o que vai acontecer.
ele vai... Ah, ele está com a mesma frequência nossa, tá? Vou colocar um aumento da frequência aqui, tá? Professor, o volume ele tá aumentando, né? Por quê? Porque ele tem participação agora. Mas, professor, ele não vai apresentar uma pequena negativação? Olha aqui. É porque agora tem... Bem discreto, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mudei a escala, né? Aí, tá vendo? Agora eu vi. Porque é bem discreta, de menos 1 centímetro de água, né? Olha pela escala aqui, ó. O que é menos 1, né? Tá? Entenderam? Tá? Agora eu tenho um paciente com drive respiratório. Ali na onda de fluxo. Certo. Pode falar. É porque travou aqui. Na onda de fluxo ali, no final do tempo de inspiração, se ela se prolongar ali, que nem ela tá fazendo ali, no zero, que o senhor estava ajustando, tem algum problema? Ele pode gerar diminuição do tempo de exalação, tá? Então, algum paciente pode ter necessidade de um tempo de exalação maior. Por exemplo, alguma obstrução, DPOC, um asmático, né, que possui um tempo expiratório prolongado. E aí você, aumentando o tempo inspiratório, desnecessariamente, você diminui o tempo expiratório, tá? Então, aí você... Professor, isso aí pode aumentar o PIP? Aumenta, né? Isso, pode causar alto PIP, sim. Tá? Ok? Então, agora diminui, agora tá certinho, ó. Tá vendo? Ele chega a 0 ciclo. Ele chega a 0 ciclo. Esse seria o tempo inspiratório perfeito para esse paciente, tá? Quando a onda inspiratória alcança o 0 ciclo. Tá bom? Notem Professor, agora... Oi. Desculpa, só uma pergunta. Não. Mas uma vez que eu ajustei, que eu cheguei nos parâmetros perfeitos para aquele paciente, eu vou deixar ele lá ventilando. E em quanto tempo eu vou ficar monitorando isso para ver como é que tá a variação? Ou isso vai depender também de cada caso do paciente? Ó, você tem a monitorização não invasiva, que é a monitorização, né, de sinais vitais do monitor, saturação periférica de oxigênio. Por exemplo, eu olho, a gente está ventilando aqui a 100%, né? Se eu olho lá para o ventilador, ele está saturando 99%, eu vou começar a reduzir isso, de 10 em 10, de 20 em 20, tá? Com o objetivo de manter uma saturação aí acima de 96%. Aí eu vou reduzindo, eu reduzo, enquanto ele estiver saturando aí. Quando ele estabilizou em 96%, eu vou falar para o médico colher uma gasometria, para que a gente possa fazer essa avaliação e essa comparação entre a saturação periférica e a oxigenação arterial, tá? E também para a gente avaliar como que está o volume minuto com relação ao CO2, né? Então, a gasometria vai permitir se a gente está mantendo um PCO2 normal entre 35 e 45. Tá? Entendi. Obrigada. Giraldelli, olha aqui, tá? Eu vou colocar aqui um tempo inspiratório maior e vou colocar um paciente com respirações maiores, tá? Ver se a gente simula uma sincronia aqui. Vai ser difícil. Nesse ventilador nós não temos como avaliar isso, tá? Eu aumentei a frequência espontânea dele, tá? O que acontece aqui com um paciente que começa a respirar, ou seja, agora ele tem drive respiratório, né? A gente vê a negativação no início do ciclo, né, controlado. Então, esse aqui é um ciclo assisto controlado. Eu tenho o paciente com 20 respirações totais, tá? Só que o volume, tá vendo? O volume é controlado. Independente se ele está puxando ou não, o ventilador controla o volume, tá? E esse volume pode ser insuficiente para o paciente. Então, ele pode entrar em vamos dizer, assincronia de fluxo, tá?
E o mais perigoso é se essa frequência respiratória for muito alta, o que a gente chama de alto PIP, tá? Eu tenho que vou aumentar um pouquinho a resistência dele para ver se eu produzo um alto PIP aqui. Aqui, ó. Tá vendo agora? Tá? Ó. Tô vendo. Esse é o ciclo que ele estava fazendo, né? Aqui. Voltando, a onda de fluxo volta a zero, normal. Olha o que aconteceu aqui. A frequência está alta, ele tem uma resistência, tá? Diminuiu o pico de fluxo. Estão me ligando aqui. Diminuiu o pico de fluxo e a onda de fluxo não retorna a zero. Isso chamado de alto PIP. Professor, aumenta o tempo ESA aí, ele já dá uma consertada ou não? Isso. O que eu vou fazer aqui? Eu estou vendo que o meu paciente, eu estou olhando para o meu paciente e estou vendo que ele está puxando o ar, ou seja, ele tem drive respiratório. Então, eu vou diminuir o suporte do ventilador, diminuir a frequência dele para aumentar a relação. Posso diminuir o tempo inspiratório para aumentar o tempo expiratório. Tá? Vamos ver se corrige. Professor, Tá? mas Não corrigiu. A frequência do ventilador e do paciente não tá batendo também, né? Porque ele está com drive respiratório, Ana. Tá Agora. por 20, né? Isso, ó, ele tem 20 respirações aqui. Tá? O que eu posso fazer? Às vezes ele quer respirar sozinho. Tá? Vou aqui e coloco ele em PSV. Tá? Ajusto uma pressão de suporte. Essa pressão de suporte deve ser a pressão de suporte suficiente para garantir o volume corrente dele. Vou diminuir agora aqui. Tá? O que vai acontecer agora? Ó, todos os ciclos agora são dele. Corrigir alto PIP. Corrigiu. Tá? Olha o volumão que ele está fazendo. Tá? Precisa disso? Ele precisa de 450. Eu reduzo a pressão. Quanto menor a pressão, menor o volume corrente. Então quer dizer que ele menos precisa do ventilador, né? Isso, ele tem drive respiratório. Quando que a gente vai fazer isso? Gente, a clínica é soberana. Não é só porque ele tem drive respiratório que a gente passa ele para PSV. A gente tem que avaliar a condição clínica dele. Fala, meu bem. Por que tá piscando o alarme amarelo? Não, porque ele é um alarme antigo. Eu vou aqui e reseto. Cadê? Eu não tenho aqui. ESC, aí. Se ele é um alarme atual, ele fica piscando ainda. Tá? É que ele fica como que foi ativado. E fica alarmando aqui, né? Ele fica falando que o alarme ainda está ativo, mas é um alarme antigo. Tá? Professor. Fala, né? Pode falar, gente. Coisa está me incomodando. A unidade de medida da frequência respiratória dele tá BPM. Tô inconformada. Tá. Não, quando é você porque clica nele, ele vira RPM. É inglês, meu bem. Breath per minute. Breath, né? Respirações por respiração. minuto. Tá? Entendi. É porque tá em inglês. Tá? Por isso que Obrigada. tá BPM. Porque é de breath, né? De respirações. Tá? Uhum. E... Tá, obrigada. Então a gente confunde mesmo com batimento por minuto. Batimentos por minuto. Quando o senhor estava ajustando lá embaixo, no modo de volume, ele, na hora que você clicou, ficou RPM daí. Eu acho que é o... Como que fala? Aqui ele tá... Não, também não tá. Ele é totalmente inglês, esse aqui. Ô, professor, agora o fluxo ainda não tá chegando na base, né? Na linha de base. Então, por quê? Boa pergunta, boa visualização. Ciclagem em PSV. A ciclagem é em fluxo. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Isso, aqui. Tá?
a ciclagem em fluxo, né? Então, de padrão, essa ciclagem vem a 25% do fluxo inicial. O que significa isso? Tá? Vou pausar aqui para vocês. Aqui significa um pico de 100% do fluxo. Então, esse fluxo vai caindo com o tempo, caindo, caindo, caindo. Quando chegar a 25%, ele cicla. Tá? Ele não vai chegar a zero no modo PSV, entendeu? E eu posso ajustar para ele terminar antes ou pode terminar depois, mais depois ainda. Como que eu vou ajustar isso? De acordo com a necessidade do meu paciente. Às vezes eu vejo o meu paciente, ele tem... Porque agora ele tá espontâneo, né, gente? Então agora o tempo inspiratório vai ser determinado pelo centro respiratório dele. Tá? Então ele vai ter ativação lá da rampa inspiratória, o pneumotaxo vai cortar e vai iniciar esse. Então é dele. Então a gente vai ter que ajustar o melhor para ele, entenderam? Então esse 25 às vezes não é o ideal para um paciente ou outro. Vai diminuir essa porcentagem, professor? Eu posso, se eu quiser, aí que tá, ó. Eu vou colocar em 50. Observe o que vai acontecer. Ele vai cortar em 50. 100, ele vai cair 75, 50, ele vai cortar. Tá? Olha lá. Professor, essa é a ciclagem tardia? Não, a ciclagem tardia é a sincronia. Tá? Ah, esse não chega a ser sincronia. Não, isso aqui é ajuste. Ah, entendi. Isso aqui é ajuste para a gente corrigir as sincronias. Entendi. E o que aconteceu quando eu trouxe para 50? O tempo ins ficou menor. Quanto maior a porcentagem, menor o tempo ins. Esse ventilador eu posso cortar em 80. Ó. Quanto menor a porcentagem, que pode chegar a 5 nesse ventilador, olha a diferença. Ó, 80%, 5%. Ó, esses ajustes eu posso... Perdão. Pode falar, Ana. Esses ajustes eu posso usar eles para tratar, por exemplo, de acordo com a necessidade do meu paciente, se ele precisa de uma ins maior ou de um tempo respiratório maior. Perfeito. Não tem como falar, ó, você tem que usar tanto. É o seu paciente que vai determinar. Tá? Entendi. E aí que entra a habilidade do fisioterapeuta. Professor, coloca nesse porcento aí. Desculpa. Por que nós gerenciamos ventilação mecânica? Para fazer isso. Porque colocar parâmetros, gente, qualquer um coloca. Agora, fazer ajustes em função da mecânica respiratória, quem mais sabe sobre mecânica respiratória do que nós? Aí é o momento do fisioterapeuta, né, ser protagonista da ventilação mecânica. Né? É nesse momento. Aí, Ana, coloquei em 10 para você. Tá? Mas momento. Aí, então, melhor vai ser 15, prof. Porque ainda assim está cumprindo. Não tem melhor. Ele, tá? Ele não vai atingir a linha de base, então. Não. Só vai atingir a linha de base se chegasse a 0. Entendeu? Entendi. Tá? Tem que chegar a 0 quando você estiver em ciclos controlados. Aqui nós estamos em ciclos espontâneos. Eu entendi. Então, qual que vai ser o ideal aí, prof? 25 mesmo? O ideal que nós estamos conversando aqui. O ideal vai ser aquele que o seu paciente quiser. Mas nesse caso aqui. Nesse caso? Tá? Ó, eu tenho aqui 25% do fluxo, ele está fazendo um volume corrente próximo ao ideal dele. Tá? 25 tá bom. Entendi. Se eu quiser reduzir a pressão de suporte dele para manter o mesmo volume corrente. Ó, se eu reduzir a pressão de suporte, o volume vai cair. Aí eu posso diminuir a porcentagem para aumentar o tempo inspiratório e o volume subir. Tá vendo?
São ajustes Entendi. individualizados para que você possa fornecer, né, menor suporte possível e melhor conforto para o paciente. Entendeu? Nesse nosso é paciente em que É difícil a gente Desculpa. simular, né, a prática perfeita, né, num simulador online, né? Por exemplo, eu não tenho como mostrar para vocês mecânica aqui nesse ventilador, tá? Entenderam? De base, ele vem configurado em 25, tá? De base, tá? Ok? Se esse nosso paciente, que o ideal dele é 450 litros, ml, perdão, eu vou colocar, no caso, se ele estiver acima, eu posso então aumentar o tempo expiratório sem mexer em algum outro parâmetro. Isso, é essa habilidade que nós precisamos ter, né? Saber, né, as várias formas de a gente controlar, né, o volume corrente com o mínimo de suporte possível, tá? Em termos pressóricos, eu posso aumentar o volume corrente dele sem mexer na pressão de suporte. Tá? Entendi. Entendeu? Obrigada. Bom, pessoal, agora também não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Vou mostrar outro simulador para vocês. Esse vamos dizer, esse aqui é básico. Vamos para o avançado agora. Vocês vão entrar nessa plataforma chamada Xlung, tá? xlung.net, xlung. Bom, tá? Eu não estou fazendo propaganda nenhuma, tá, gente? Reafirmando, eu não tenho conflito de interesse nenhum, tá? Claro, são parceiros, a gente conversa, né? Esse aqui é um simulador que é pago, tá? Você assina mensal, ele tem aqui os planos e preços, tá? Para vocês, tá? Eu vou até sugerir essa institucional aqui, nesse momento, né, vamos dizer, de EAD online, né? Seria uma ferramenta interessante que a instituição possa, né, se for do interesse, né? Às vezes eles têm um plano institucional mais barato. E aqui você vai ter acesso a 3 simuladores de oxigenoterapia, de fisiologia e de simulação de ventilação mecânica, que é a Xlung, que eu vou mostrar para vocês. E o interessante é que eles vão ter quizzes, né, que vão ser perguntas e respostas, tá? Eles vão ter videoaulas de acesso para vocês, tá? Acesso, tem um manual de ventilação mecânica, esse acho que é acesso gratuito, tá? É básico, mas mais interessante com relação a informações para vocês, tá? Tem tracks que são como fala, desafios para você resolver, tá? E tem o trainer aqui, que é para você também realizar exercícios práticos. Por exemplo, ele dá uma situação para vocês e para que vocês resolvam, tá? Eu tenho acesso, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui o simulador. Como eu disse para vocês, ele é avançado, tá? Então, ele tem aqui como você ajustar o seu paciente, ele vai ter a gasometria, ele vai ter os parâmetros do paciente, tá? Dá para saber até termos de sincronia, por isso que eu falo que é avançado, tá, Ana? E aqui os parâmetros para você ajustar e aqui os gráficos, tá bom? E aqui eu posso escolher vários pacientes. Inclusive, eles colocaram aqui, interessante, paciente com a Covid-19, tá? Então, pra vocês verem, né, quando eu coloco um paciente com Covid-19 aqui, com SARA grave, observem a gasometria, como já piora, os parâmetros ventilatórios, isso aqui é o gráfico de pressão, ele está ventilando a volume, então ele já está dando uma pressão de pico aqui, de alta, né? Olha a saturação dele. Cadê a Luana? Luana, tá aí? Eu tô aqui.
Luana, seu Tô paciente chorando. está saturando 36%. O que você faz? Choro com ele. 35%, gente. Tá? Então, para a gente entender, então, assim, é um simulador muito, muito bom, né? Mas por isso que ele é pago, né, gente? Mas eu falo para vocês, não há necessidade, tá? Só se houver interesse e possibilidade, claro, tá? É interessante aqui o trainer. Então, acho que eu já fiz alguns. Vamos ver se eu já fiz alguns. Tá? Aqui. Quero experimentar. Tá? Então, aqui só esses outros são só para os premiums, tá? Então, aqui, ó, como titular FO2, como ajustar fluxo em VCV, né? E aqui as dificuldades, né? Então, para que a gente possa fazer treinamentos, né? Então, assim, é interessante. Ele está perguntando, paciente com DPOC entubado e sedado, como está a PIP total, tá? Então, ele dá aqui a missão, meça a PIP total e responda a questão. Não é necessário zerar a PIP, tá? Você tem 2 gasometrias possíveis, você tem 3 minutos e meio para resolver, tá? PIP total e você responde, tá bom? Tá? Então, se a gente olha no gráfico aqui, ele tem aqui uma auto-PIP, tá? O que ele quer saber é a PIP total. Então, a PIP está de 5, tá? Ajustada. Como que eu calculo, por exemplo, uma PIP total? Eu tenho que saber auto-PIP, eu tenho que fazer uma pausa expiratória, tá? Então, vou ver se eu faço aqui uma pausa expiratória, tá? E deixa eu ver aqui, PIP total 10.1, tá? Vamos ver se eu acertei. Sem coligaso, tá? Errei aqui porque eu coloquei uma pausa só de 1 segundo, tá? Ele pediu para eu colocar uma pausa de 2, né? Que era esperado, tá? Mas eu acertei, a PIP total era de 10, tá? Por isso que estava lá fácil, né? Um exercício fácil, tá? Então, são ferramentas que a gente pode também estar utilizando. Fala, meu bem. O senhor podia sortear um dia de acesso à conta, né? Vai que cola, né? Que legal. Vamos fazer o seguinte, tá? Eu libero a minha senha e a gente racha a mensalidade. Pode ser, ué, né? Fica mais barato, eu sugiro isso para vocês. Né? Pessoal, cadê? Tá? Aqui tem fórum, né? Por exemplo, perguntas e respostas, pessoas postam e aí há discussão. É bem interessante isso aqui. Eu até sugiro vocês seguirem o Instagram deles. Xlung também tem Instagram, tá? E eles têm bastante informações lá legais, tá bom? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, agora fazendo uma propaganda, tá? Tá gravando tudo isso, tá, gente? Por favor, não publiquem isso aqui. Deixem só para termos acadêmicos mesmo. Bom. O Crefito 9 tem uma página no Instagram não, no YouTube, tá? Eu fiz algumas aulas para eles com relação a essa questão do Covid, tá bom? Então tem, por exemplo, aula de ajustes iniciais da ventilação mecânica na Covid, tá? São curtinhos, dá para assistir. E eu vou sugerir Sangalete. Oi. Acesse esse vídeo lá na página do YouTube do Crefito 9, que eu vou estar falando de mecânica, tá? Sobre que a gente tinha comentado. Mas é aplicada à Covid, tá? Ótimo. Tá certo?
Aí você Obrigada. vai entender um pouquinho sobre o que é pressão de platô e qual é a importância dela. Tá joia? Ótimo, obrigada. Professor, o senhor vai deixar essas aulas que estão gravadas também disponíveis no YouTube para a gente estudar nas férias? Com o link, vocês podem acessar a hora que vocês quiserem. Bom, eu não vou apagar as aulas, não. Não vou apagar as aulas do canal, não, tá? Tá bom. Então, com aquele link lá, vocês acessam quando quiser. Certo? Obrigada. Antes, Ela não aula tá divulga, né, acabando, gente? É um material acadêmico, é da instituição. Tá? Então, que fique só para vocês. Ótimo, só para revisar para passar na residência também. Com certeza, tá? Eu quero ver vocês residentes, se Deus quiser. Se Deus quiser, tamo lá. Beleza, pessoal?